Shalom Donai, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho e Eu, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja e vinda do Senhor, e te mostrarei nas Escrituras por que creio no arrebatamento pós-tribulação e não pré-tribulação. Para começarmos, precisamos ter em mente que as Escrituras falam da vinda do Senhor, não das vindas do Senhor no plural. E nós vamos ver o porquê muitos pastores e mestres estão pregando doutrinas de homens. O arrebatamento não é uma doutrina apenas do Novo Testamento, como muitos pastores pregam, e alguns chegam ao ponto de dizer que é uma doutrina particular do apóstolo Paulo, que ouviu no terceiro céu revelações que pôs em suas cartas, mesmo tendo o apóstolo Paulo dito que aquilo que foi ouvido no terceiro céu não era lícito referir ao homem. O Senhor Jesus deu uma pincelada sobre sua vinda antes do fim e deixou realmente para Paulo trazer luz a este entendimento. Contudo, nós veremos que tudo que o apóstolo Paulo pregou a respeito, bem como Pedro e João, estava em coerência com os profetas. Inclusive, muitas expressões utilizadas por ele saíram dos profetas, o que muitos pastores desta geração não compreenderam e fundamentaram novas doutrinas, criando verdadeiras aberrações, como o fato de haver 2 e até 3 vindas do Senhor, fazendo com que o povo não observe os escritos dos profetas. É importante dizer que a doutrina pré-tribulacionista, apesar de equivocada, não tira a sua salvação. Isto se relaciona com a vida de cada pessoa, porém há certos ensinamentos que, além da pessoa despreparar a igreja para a vinda do Senhor, ensinando aquilo que os apóstolos não ensinaram, elas ainda se inclinam para a carne, fazendo o que desagrada ao Senhor. Mas se estas pessoas lutam contra a carne, só que ensinam errado, será tudo passado e revisado pelos apóstolos de Cristo. Ou você também não sabia que nós que pregamos a vinda do Senhor estaremos um dia diante do Senhor Jesus e dos 12 apóstolos, e eles irão mostrar onde nós acertamos e erramos, e então será entregue o galardão de cada um. Porém, existem certas porções da linha pré-tribulacionista que fazem mal à alma do homem, despreparando o povo para aquele momento, levando a muitos a perder a sua fé e se desviando do Senhor, porque estavam aguardando uma coisa e estão agora diante de outra, para a qual não se prepararam. E eu estou falando da grande tribulação, a qual nunca houve antes sobre a face da terra. Então estas pessoas sofrerão danos e isto será cobrado também daqueles que as ensinaram assim. E por que digo também? Porque é responsabilidade de cada um que se diz servo do Senhor a buscar a verdade nas Escrituras e não de ir conforme o ensino do outro sem averiguar se este ensino está de acordo com as Escrituras, como os fiéis bereanos faziam, e por isso são lembrados nela. Na doutrina bíblica há uma só ressurreição, uma só transformação, um só arrebatamento. Isso desconfigura completamente qualquer doutrina pré-tribulacionista, como nós veremos, não em livros contendo interpretações de homens, mas nas próprias Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 ao 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja que a expressão Cristo as primícias e a expressão os que são de Cristo na sua vinda são expressões que o apóstolo Paulo aprendeu da compreensão das festas do Senhor. Em breve, se Deus permitir, estarei trazendo um estudo sobre as 7 festas do Senhor e como elas contam toda a história da humanidade. Então, esta expressão Cristo as primícias, ele tira da festa dos pães asmos, onde fala do molho das primícias que era movido no dia das primícias. Isto está em Levíticos 23, versos 9 ao 11, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. E por que o apóstolo Paulo diz Cristo as primícias no plural, sendo Cristo um? Porque Cristo é um cabeça de um povo, como veremos em outro texto profético que ajudou o apóstolo Paulo, Oséias capítulo 1, versos 10 e 11, que diz assim: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, judeus e gentios. Lembre-se que a casa de Israel se misturou com os gentios. E
constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, aqui diz respeito à ressurreição, porque grande será o dia de Jezreel, ou seja, o dia que Deus semeia. Então Cristo é cabeça de um povo, por isso primícias, realidade da mistura do molho das primícias, do molho mexido pelo sacerdote na festa dos pães asmos. E isso é tão importante, irmãos, porque esta festa fala de Cristo e seu povo e a necessidade de tirar o pecado de entre eles. Vamos entender melhor sobre esta festa e a relação dela com o entendimento do apóstolo Paulo? A festa dos pães asmos. Para te dar uma noção melhor, vamos ler Êxodo 13, verso 7, onde está escrito assim: 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Durante a semana da festa dos pães asmos, o fermento, em hebraico seor, isto é, qualquer substância semelhante à levedura capaz de produzir fermentação em massa de pão ou líquido, e qualquer coisa fermentada, em hebraico hametz, isto é, qualquer coisa fermentada ou contendo levedura, tinha que ser removida dos lares dos israelitas. Em Êxodo 12, 15 e 13, verso 7, hametz é traduzido por pão levedado, porém o significado literal desse termo é coisa fermentada, porque não se limitava ao pão. Em outras palavras, nada que continha fermento devia ser encontrado entre eles em hipótese alguma, em todo o seu território. A negligência e a desobediência a esta ordenança traria punição ao culpado. E que punição seria essa? Êxodo 12, verso 15 nos diz: 7 dias comerei pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. A rejeição deliberada, ou seja, consciente dos preceitos de Deus, resulta em julgamento divino. O culpado era excluído do povo do concerto, ou pela expulsão, ou pela morte. A punição era gravíssima porque nas Escrituras, o fermento frequentemente simboliza o pecado, a impureza, a podridão, a corrupção, a hipocrisia, como Cristo usa a expressão acautelai-vos do fermento dos fariseus em Lucas 12, verso 1. As doutrinas falsas também, enfim, tudo que corrompe e contamina o homem. Então, no segundo dia da festa dos pães asmos, tinha o dia das primícias. Só não confunda dia das primícias com festa das primícias, que é o Pentecostes, e que é chamada de Shavuot, que significa 7 semanas. Aqui estamos falando do dia das primícias, que estava dentro da festa dos pães asmos, ok? Então o sacerdote oferecia as primícias simbolicamente ao Senhor ao mover um molho de cereais de um lado para o outro. Era oferecido também naquele dia um cordeiro sem defeito, de 1 ano de idade, em holocausto a Deus. Isto está em Levíticos 23, verso 12. Também fazia-se a oferta de manjares, isto é, a oferta de cereais, como oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, de cereais umedecidos com azeite, e também uma oferta de vinho não embriagante. Isso está no versículo seguinte, Levíticos 23, verso 13. Feito isso, Deus recebia a oferta das primícias das mãos do sacerdote ofertante. Daí em diante poderiam gozar dos cereais daquela colheita com a certeza de que ela já estava abençoada por Deus. Por isso, portanto, Cristo as primícias, no plural, dito pelo apóstolo Paulo, ou seja, Cristo cabeça de um povo ressurreto e transformado. E qual a ordem dessa ressurreição? Diz o seguinte: mas cada um por sua ordem. Preste atenção na ordem, porque é aqui que muitos pré-tribulacionistas torcem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda singular. Se fosse vindas, o apóstolo Paulo diria vindas, mas não, ele disse vinda. Aí a linha pré-tribulacionista interpreta que a vírgula que está no texto para atribuir a expressão primícias a Cristo, para eles na verdade é uma enumeração. Cristo ressuscita, depois as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda, não fazendo sentido nenhum. Mas por que eles fazem isso? Porque logo depois o texto do apóstolo Paulo diz: os que são de Cristo ressuscitam na sua vinda. Mas se Cristo vem só no final da grande tribulação e eles precisam ser arrebatados e ressuscitados antes dela, então eles precisam colocar que o povo são as primícias, torcendo o texto. Quando claramente o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Você entendeu? Você achou infantil o que eles fizeram? Se você é pré-tribulacionista, não deveria achar infantil, mas deveria achar vergonhoso por ti mesmo, porque há quanto tempo você está crendo nisso? E sabe por quê? Porque nós somos preguiçosos em conhecer o que está diante de nós acessível, mas queremos ser poupados de uma tribulação terrível. Embora nem todos morrerão, muitos serão guardados no deserto,
mas nós não somos melhores que nossos irmãos do passado que deram suas vidas pelo Evangelho. Aliás, somos muito piores mesmo. Continuando, a expressão as primícias, como vimos, não é uma coisa do Novo Testamento para a gente ficar inventando coisas dentro do Novo Testamento. É uma expressão das festas, e tem pastores que estudam as festas, veem isto e ainda inventam. Então, recapitulando, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, explicando que ele foi feito as primícias dos que dormem, depois os que são de Cristo na sua vinda. Se você for na versão inglesa King James, não tem essa vírgula antes, mas diz, But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. Então fica mais claro isso, no original grego a mesma coisa. Ekastos de ento idiotagmati, cada um por sua ordem. A parte, essa é a palavra primeiros frutos, primícias. Christos. Então você pode ver que Cristo vem depois da palavra primícias ou primeiros frutos, o que não tem mesmo como torcer isso sem que você queira fazer isso. Repita roitou Cristo, ente parousia autou. Então os que são de Cristo na sua vinda. Percebeu como traduções tendenciosas atrapalham e que a linha pré-tribulacionista acaba por se tornar uma pedra de tropeço para muitos? Mas ainda assim, pelo verso 20, sabemos que ele está falando que as primícias é Cristo, e que fica mais evidente quando você sabe de onde o apóstolo Paulo está tirando isso, que é das festas, Levítico 23. Então, voltando a Levíticos 23, versos 9 ao 11, diz assim, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então as 12 tribos traziam cada uma a sua porção, o sacerdote pegava um de cada tribo e juntava todos formando um só, representando Cristo e seu corpo, e ele iria mover o molho perante o Senhor, que seria ali trigo que ressuscitou da terra. Uma semente que caiu, morreu e produziu muitos frutos. E não é por acaso que o Senhor fala em João capítulo 12, versos 20 ao 24, quando os gregos queriam vê-lo, os gentios queriam ver o Senhor? Vamos ver isso? Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que o Senhor estava dizendo era que não era o momento ainda dos gentios o verem, porque ele veio primeiramente para o seu povo, os judeus, mas quando ele morresse e ressuscitasse, então os gentios o veriam pela fé, mas o veriam. Ou seja, a igreja, os gentios, estão representados no grão de trigo. Logo, o molho das primícias era Cristo representando o seu corpo. E se a cabeça ressuscita, o corpo ressuscita junto. Só que ele ressuscita primeiro para trabalhar no seu povo. Então, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. É isto que o apóstolo Paulo ensinou. As duas ordens de ressurreição. Não há o que inventar sobre isso. Agora vamos para Efésios 2, versos 5 ao 6, que diz assim, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora perceba que o apóstolo Paulo está tratando coisas do futuro como que no passado. E por quê? Lembra que as coisas espirituais se discernem espiritualmente? Pois bem, que para nós que estamos presos no tempo porquanto no corpo é limitação, para Deus já está feito. E mesmo para nós, porquanto homens espirituais, pela fé já está feito. Isto vai acontecer, mas ele colocou como já acontecido, mostrando a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que ainda não se veem. Era isso que estava na mente do apóstolo Paulo e que você precisa entender quando ele nos falava sobre a fé. E diz também, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E lugares celestiais é no céu. Tem pessoas que acham que nós só estaremos no céu, desprezando que o reino milenar é na terra. E em contrapartida, há pessoas que desprezam que nós também estaremos no céu. Mas há várias menções nas Escrituras que diz que nós estaremos no santuário de Deus no céu e vamos reinar sobre a terra. O Filho vai estar no meio das nações louvando ao Pai. As nações não poderão subir aos céus,
Mas a igreja poderá e deverá subir aos céus para adorar ao Pai nos céus junto com o Filho. Isto é, o assim na terra como nos céus seja feita a sua vontade, esposo e esposa unidos e reinando. Continuando, Efésios 2, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Que séculos vindouros são esses? É no milênio, quando a igreja estará sentada em lugares celestiais juntamente com Cristo e reinará sobre a terra. Séculos vindouros é o milênio literal onde haverá sol, lua, estrelas e contagem de tempo, como diz os profetas. Milênio não é agora, como alguns dizem. Cristo ainda não está reinando. Então veja, o conhecimento da lei e dos profetas iluminaram o apóstolo Paulo para que ele pudesse escrever estas coisas grandiosas e que alguns encontram pontos para torcer. Agora vamos para 1 Tessalonicenses 2, versos 19 ao 20. Porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses é que na vinda do Senhor, no singular, como no texto, consequentemente na ressurreição deles, eles iriam se lembrar do apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo iria se lembrar deles. Um seria a glória e a alegria do outro, que portanto haverá lembrança. Agora em 1 Tessalonicenses 3, versos 12 ao 13, diz assim: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade. E isto é importante frisar, porque quase sempre você vai ver o apóstolo Paulo falando de santidade quando fala de arrebatamento, porque sem ela ninguém verá a Deus. Continuando, diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vinda no singular, com todos, não é alguns, não é uma porção do povo, são todos os seus santos. E esta parte ele tirou de onde? Zacarias 14, verso 1 ao 5, que diz assim: Eis que vem o dia do Senhor em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelos vales dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo. Percebeu como a mente do apóstolo Paulo compreendia perfeitamente os profetas? Percebeu como tudo na Escritura está em harmonia? Quando o apóstolo Paulo viu, por exemplo, textos como Isaías, quando diz que os mortos irão ressuscitar, a terra dará os seus mortos, o Senhor vai colher o seu cereal, vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um, se tocará uma grande trombeta, enfim. Vamos ver isso para não ficar só nas minhas palavras? Isaías 26, verso 19, diz assim: Os teus mortos e também o meu cadáver viverão, e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Agora Isaías 27, versos 12 e 13. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Também lá em Daniel 12, mostrando que haverão pessoas vivas na vinda do Senhor. Daniel 12, versos 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo o que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E por aí o apóstolo Paulo viu que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Viu também que haveria trombeta, e se tem trombeta e ele sabe que não há só um toque de trombeta, portanto se o Senhor vem com um dos toques, só pode ser o último, porque depois disso o reino é do Senhor.
Por isso escreve 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, dizendo assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então perceba, não foi por uma revelação exclusiva que só ele teve e recebeu ao ir ao terceiro céu, como alguns dizem, mas entendo a sua mente nos profetas e principalmente tendo o Espírito do Senhor para lhe dar a compreensão dos fatos e entender Cristo nas Escrituras e ensiná-las em harmonia com elas. Ele de fato compreendeu o que muitos não haviam compreendido conforme o Senhor lhe revelou. 1 Tessalonicenses 4, versos 14 ao 18. Diz assim: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então os que já morreram virão junto com o Senhor, são os que ressuscitam primeiro. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Por que pela palavra do Senhor? Porque tudo o que vai dizer em seguida já está testificado na palavra do Senhor, nas Escrituras. Naquela época, a lei, os salmos e os profetas. Meditando na lei, nos salmos e nos profetas, iria surgir o que nós chamamos de Novo Testamento, que hoje é palavra do Senhor porque está revelada em Apocalipse. Não há o que ser tirado nem acrescentado, mas tem muita gente querendo acrescentar. Acho que eles não chegaram ainda em Apocalipse 22, versos 18 e 19. E prossegue dizendo que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós já não lemos isso nos profetas? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Nos profetas mostra o Senhor Jesus descendo do céu? Mostra. Aonde mostra isso? Zacarias 14, Daniel 7, Daniel 12, Isaías 26 e 27, Isaías 31, Naum, Joel, Abacuque, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ora, tem trombetas na palavra de Deus? Tem várias. Leia Números 10, cada toque de trombeta específico para a reunião das tribos e dos cabeças das tribos, 2 trombetas de prata. E por que 2? Tem trombeta para quando o povo sai para a guerra, trombeta que prepara o povo para a batalha. O apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios 14 e 15. Tem trombeta que acorda o povo, tem trombeta que ressuscita o povo. Continuando, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem isso nos profetas? Tem. Depois nós, os que ficarmos vivos na ocasião da vinda do Senhor. Ele não está dizendo para o tempo dele. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como que essas palavras consolam as pessoas? Os pré-tribulacionistas dizem que o consolo é ser livrado da grande tribulação, ser arrebatado antes, mesmo sem ter base nenhuma nas Escrituras para isso. E chegaram a citar Apocalipse 3,10, que diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas essa não é a interpretação correta da consolação que o apóstolo Paulo está falando naquele texto, porque no contexto de 1 Tessalonicenses 4, a consolação é que o apóstolo Paulo diz antes, em 1 Tessalonicenses 4, verso 13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Muitos naquela época tinham familiares que haviam crido, estes morreram, e eles ficavam tristes, não tinham esperança na ressurreição. Mas se uma pessoa morreu em Cristo, não tem por que ficar triste, porque essas pessoas vão voltar, vão ressuscitar. O contexto aqui é de ressurreição. Ele não está dizendo que essas pessoas aqui no tempo do fim vão ser consoladas de não passarem pela grande tribulação. Entendeu? E Apocalipse 3,10 então? O que é guardar a palavra da perseverança? É, por exemplo, em tempos de apostasia que precede a tribulação, você não se apostatar. A igreja será guardada no deserto como Deus guardou o povo no deserto em Êxodo. Apocalipse 12, 5 e 6 diz o seguinte: Deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou 3 anos e meio. Uma das formas de comprovar que o filho varão representa Cristo está vinculado à promessa na qual o filho varão regerá as nações com cetro de ferro. O fato dessa promessa apontar para o Senhor tem fundamento, pois em Gênesis 49:10 é dito que o cetro não se afastará de Judá, tribo da qual o Senhor Jesus é descendente enquanto filho do homem. Este cetro pertence ao Senhor,
como reconhece o salmista: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Salmo 45, verso 6. Em outro lugar, o salmista destaca Sião como lugar onde é exercida esta autoridade. Salmo 110, verso 2. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus declara ser este um cetro de equidade em Hebreus 1, verso 8. E quando de sua volta, vinda, é dito que o Senhor exercerá o poder inerente a este símbolo de autoridade. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagarto vindo o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, verso 15. Ocorre que esta autoridade não pertence tão somente a Cristo, o Senhor. Antes é dada também ao vencedor da igreja de Tiatira, ao qual diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Apocalipse 2, versos 26 e 27. Neste caso, temos que considerar qual a implicação da mesma autoridade ser referenciada ao Senhor Jesus e também dada aos vencedores das igrejas, aos que creem em Cristo, de todas as eras que preenchem o devido requisito. Nós sabemos que a obra do Senhor foi consumada na cruz, João 19:30. Por outro lado, o próprio Senhor disse que após a cruz teria como encargo edificar sua igreja. Isso está em Mateus 16, verso 18. E antes de partir, reafirmou que estaria preparando moradas eternas para vir buscar o seu povo. Ele diz isso em João 14:3. O apóstolo Paulo estava tão convicto dessa realidade que declarou: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E qual é o propósito último dessa obra? Em Efésios 4:13 nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Com isso podemos afirmar que o desenvolvimento espiritual da igreja tem por objetivo fazer com que seus membros se assemelhem ao próprio Senhor Jesus. Até porque cada um de nós, resgatados em Cristo, somos membros do corpo de Cristo, corpo este que o próprio Senhor Jesus é o cabeça. Por este entendimento, podemos dizer que a mulher vestida de sol corresponde a Israel dando luz ao Messias, cumprindo o dito do profeta Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, verso 6. Por outro lado, ao declarar que este filho varão haverá de ser arrebatado para Deus e para o seu trono, como diz Apocalipse 12, verso 5, está incluso nessa afirmação não só o ministério terreno, crucificação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, como também a formação do seu próprio corpo espiritual, que é a igreja. Desse modo, podemos dizer que o próprio Senhor Jesus, em sua ascensão, como também toda a dispensação da igreja, está encapsulada na expressão: o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Cai na mesma situação que nós falamos antes, citada pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, versos 5 e 6. Você lembra? Diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, nós já estamos assentados em lugares celestiais? Ainda não, mas como dissemos antes, pela fé já está feito. O que não significa no contexto de Apocalipse 12 que parte da igreja está sendo arrebatada para outra parte ficar e passar pela tribulação. Você compreende isso? Não há isso em lugar nenhum das Escrituras. Nem foi isso que pregou nenhum dos apóstolos, nem dos profetas, nem ninguém. Isso vem de analogia de homens. Como vimos, há uma só ressurreição. Portanto, aonde que o Senhor vai guardar a igreja da hora da provação? No deserto. E como também eu sei que quando diz o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, está dizendo de Cristo e não de parte da igreja. Porque os que são de Cristo ressuscitam e são transformados na sua vinda singular. 1 Coríntios 15, 23. No contexto de Apocalipse 12, o Senhor ainda não voltou. É feita uma rápida cronologia da vinda do Messias até o início da tribulação. Vamos agora para 2 Tessalonicenses 1, versos 6 ao 12. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, aqui se refere ao 7º dia, também ao milênio, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. E como vai se manifestar, eu te pergunto, de forma invisível? Não, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padeceram a eterna perdição. Que eterna perdição é esta?
Isaías fala que é no fogo, que em Apocalipse é revelado como o lago de fogo. Estes estarão passando pela ira de Deus, tanto os que viverem na grande tribulação oprimindo o povo de Deus, quanto os que viveram séculos antes disso acontecer. Se eles não obedeceram o evangelho do Senhor Jesus, vão passar por eterna destruição. Mas os santos não foram destinados para a ira, para uma eterna destruição. Continuando, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Aqui o apóstolo Paulo está falando que o Senhor Jesus irá se manifestar com labaredas de fogo, com os anjos do seu poder, e isto é o que está em Mateus 24, no final da grande tribulação. O Senhor Jesus está vindo do céu com os anjos e com poder e grande glória. E o apóstolo Paulo está ensinando a igreja a esperar a revelação do Senhor Jesus do céu, com os anjos do seu poder, labareda de fogo, com poder e glória. Continuando, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos que Cristo, na sua vinda, inverte o quadro. A igreja que estava recebendo grande tribulação, agora recebe descanso, e os que oprimiam a igreja, comendo e bebendo folgados com a marca da besta, adorando a besta, estes vão receber grande tribulação e penalidade eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas se fosse conforme o pré-tribulacionismo ensina, ele jamais poderia escrever isso à igreja. Ele teria dito: irmãos, quando o Senhor se manifestar do céu silenciosamente, nós seremos arrebatados 7 anos antes da grande tribulação. Parte da igreja estará no céu nas bodas do Cordeiro, e a outra parte, que não se santificou, passará pela grande tribulação. Enfim, mas você não verá isso em lugar nenhum das Escrituras. Mas estes pastores ensinam isso descaradamente, como se viesse de Paulo ou dos demais apóstolos doutrina semelhante a esta. Vamos para Mateus 24, versos 40 a 44. Então, um parênteses aqui no então. Toda vez que tiverem palavras então, portanto, por isso e semelhantes, é importantíssimo você voltar, porque é uma conclusão de um contexto. Esse contexto aqui tem seu início no verso 29, onde você verá que não há desconexão do texto. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é o pai de família? Quem é o ladrão? Aqui na parábola, o pai de família somos nós, e o ladrão aqui refere-se à vinda do Senhor. O Senhor está mandando você vigiar para não ser pego de surpresa, porque se você estiver vigiando, ele não vai vir como um ladrão para você e arrombar a porta da sua casa. Ele vai arrombar a porta da casa daqueles que não obedecem ao Evangelho, daqueles que não estiverem vigiando. Mas nós vamos estar esperando o Senhor Jesus vindo como ladrão, porém vigiando, discernindo os tempos. Tem pessoas que dizem assim: se você morrer, o Senhor veio como ladrão para você. Irmãos, o Senhor está falando de algo escatológico aqui. Nós vimos a conclusão. Vamos voltar ao contexto de Mateus 24, versos 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Lembra de 1 Tessalonicenses 1? O apóstolo Paulo está falando deste evento e mandando a igreja esperar este evento. Continuando, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. A partir daqui é o estabelecimento do reino. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 ao 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, mas ele vai escrever aqui porque o Espírito Santo está inspirando ele a fazer isso. Continuando, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Irmãos, isso está em Oséias, Amós, Isaías. Continuando, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Só que aqui os justos vão ter dores de parto e vão gerar o filho, mas os ímpios vão ter dores de parto e vão gerar o vento. Isso está em Isaías 26.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, as pessoas serão livradas do dia do Senhor que vem como um ladrão, porque estarão vigiando, e serão poupadas na terra. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que discernem todas as coisas não vão estar dormindo. Vão esperar o Senhor e saber como lidar no final dos tempos. Não estarão entorpecidos com as consequências da embriaguez, das tradições, culturas e práticas dos povos, das bebedices, das prostituições. Não vão estar presos nas preocupações do mundo. Eles vão saber se direcionar no final dos tempos. Vão saber para onde ir, o que fazer. É tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Continuando. Porque os que dormem, dormem de dia, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. A ira não é grande tribulação. A ira é de Deus e não do anticristo. A ira é a que é falada nos profetas, Geena, lago de fogo. Continuando. Mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, os vivos em Cristo, quer durmamos, a expressão durmamos aqui não é estar em trevas, mas refere-se aos mortos em Cristo, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Portanto, não fala de ser arrebatados antes. Sofrer a grande tribulação, todos nós vamos sofrer se estivermos vivos nesse momento. A ira de Deus não, a ira de Deus é para os ímpios, a grande tribulação é para o mundo inteiro. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 ao 13. Mas o dia do Senhor, e tem pré-tribulacionistas que desassociam o dia do Senhor com a vinda do Senhor, sem nexo algum, sem respaldo nenhum nas Escrituras. E continuando, nós vamos ver a mesma expressão utilizada pelo Senhor Jesus e pelo apóstolo Paulo, que é, virá como ladrão de noite. E quem virá como ladrão de noite? Porventura não é o Senhor Jesus que virá como ladrão no seu dia? Continuando, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tem alguma vinda silenciosa aqui, irmãos? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos? Apressar aqui é apressar a si mesmo em sua vinda, em procedimento e piedade, se preparando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ele está falando de eventos que estão em Isaías 13, Isaías 24, Isaías 34, Joel 1, 2 e 3, onde mostra que o sol se escurecerá, que a lua se tornará em sangue, as estrelas do céu cairão sobre a terra, haverão destruições, queda da Babilônia, enfim. Continuando. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Agora vamos para Apocalipse 3, versos 1 ao 3, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreva: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Quem está vindo como um ladrão? O Senhor, para aqueles que não estão discernindo os tempos, e não saberás a que hora virei sobre ti. Agora vamos para Apocalipse 16, versos 12 ao 16. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este grande dia é o dia da vinda do Senhor como ladrão que estamos lendo. Todas as nações que estão sendo ajuntadas por espíritos de demônios vão ser pegas de surpresa, mas a igreja estará guardada na terra. E continua: Eis que venho como ladrão. Na 6ª taça ele está ainda anunciando a sua vinda como ladrão. Aqui o sol já se escureceu, a luz se tornou em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra? Não. Por isso a linha pré está completamente equivocada. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu,
e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Ok? São 7 cálices da ira de Deus. E no 6º, o Senhor Jesus ainda está anunciando a sua vinda como ladrão. O que significa? Significa que no 7º cálice ele vem. No 7º cálice a igreja é arrebatada. Se você estudar cada praga que tem nos cálices, você vai ver uma semelhança muito grande com as pragas do Egito, onde Deus livrou os israelitas de todas as pragas que caíram sobre os egípcios, e Deus teve poder de livrar eles na terra. Será que o poder dele foi diminuído? De não poder livrar a igreja na terra das pragas? Ou por que você acha que Deus está cruzando as 7 taças da ira dele com o Egito? A mulher indo para o deserto com asas de águia são eventos que aconteceram em Êxodo 19 e vão se repetir, e assim como Deus guardou seu povo, não será diferente no futuro. Precisamos ir às Escrituras sem influências de doutrinas de homens para podermos avançar no que Deus deseja, nos prepararmos para este tempo final, porque há uma grande apostasia em andamento e cada dia mais precisamos estar vigilantes. Espero que você tenha compreendido isso tudo e sido mais edificado. Te espero no próximo devocional. Shalom Adonai.